falando da polêmica do dia, a Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de lei que reonera gradualmente a folha de pagamento de 17 setores da economia a partir de 2025 e, junto com o texto, o governo reestabeleceu o confisco do chamado dinheiro esquecido em contas bancárias. O texto base foi aprovado ainda ontem, pouco antes do prazo final estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, com 253 votos favoráveis, 67 votos contrários e 4 abstenções. A discussão foi retomada hoje para análise da redação final, que foi aprovada de forma simbólica. Com a aprovação da Câmara, o projeto, que já passou pelo Senado, agora aguarda a sanção do presidente Lula. O projeto, que foi ajustado na noite de quarta-feira pela equipe econômica e pelas lideranças da Câmara, inclui uma nova redação em relação à versão anterior que tinha sido aprovada no Senado. No entanto, a mudança foi considerada um ajuste de redação e, por isso, não exige uma nova análise por parte dos senadores. Uma das principais adições ao texto permite que os valores esquecidos em instituições financeiras, mesmo que não computados como receita primária pelo Banco Central, sejam considerados para o cumprimento da meta fiscal do governo. Estes recursos poderão ser usados como parte da compensação pela desoneração. Atualmente, o cálculo válido para a verificação do resultado primário é feito pelo Banco Central. O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. Esse indicador determina se o governo fechou o ano com superávit ou déficit e se ele cumpriu a meta fiscal estabelecida pela equipe econômica. Caso a meta não seja cumprida, são acionados gatilhos que obrigam o governo a reduzir os gastos. Olha, o Banco Central considerou que esse valor que o governo pretende confiscar não é uma arrecadação primária e criticou a medida, dizendo que essa adição pode fazer uma maquiagem na verdadeira situação financeira do país. Quem explica melhor esse cabo de guerra entre governo e Banco Central é o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, Rodrigo Kanayama. Vamos ouvir. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê o fim gradual da desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia e também trouxe outras medidas econômicas para compensar a redução da arrecadação. A proposta, que agora vai para a sanção do presidente, foi apresentada após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional uma lei anterior por não prever fontes de compensação para a perda da arrecadação pela desoneração. Entre as soluções propostas está a utilização de recursos esquecidos em contas bancárias inativas, que são estimados em 8,5 bilhões de reais, para compensar a redução da arrecadação. E segundo o artigo 45 do projeto, os correntistas terão até 30 dias após a publicação da lei para reivindicar esses valores. E se não o fizerem, os recursos serão transferidos para o Tesouro Nacional na forma de receita orçamentária primária. Esse dispositivo levanta 2 pontos importantes. Primeiro, a questão da titularidade dos recursos, que pertencem aos correntistas e não à União, o que pode gerar contestações judiciais, como já ocorreu no caso dos precatórios cancelados. O Supremo já se manifestou contra esse tipo de apropriação em casos anteriores, embora também já tenha julgado a favor da Fazenda Pública em casos relacionados a depósitos judiciais. E, em segundo lugar, há controvérsia sobre a classificação contábil desses recursos. Enquanto o governo quer classificá-los como receita primária para melhorar os resultados fiscais, o Banco Central argumenta que se trata de uma receita financeira e que isso poderia evitar uma distorção artificial das contas públicas. Se os correntistas reclamarem os valores posteriormente, o governo terá que devolvê-los, o que vai prejudicar ainda mais o resultado fiscal no futuro. Provavelmente esse assunto vai chegar de novo no Supremo Tribunal Federal e terá novamente a Corte Suprema que discutir e julgar um caso novamente. O economista João Adolfo Stadler Colombo explica que reonerar a folha vai prejudicar os setores que mais empregam no país e, consequentemente, pode haver desemprego, ao mesmo tempo que o governo tenta arranjar mais dinheiro sem necessariamente diminuir os próprios gastos. Lá em 2011, o governo instituiu uma medida para estimular a economia via desoneração da folha de pagamento para alguns segmentos, setores que são intensivos em mão de obra. Por exemplo, a indústria da confecção, a construção civil, transportadoras. Emprega realmente muita gente. Você faz o quê? Tirou-se 20% daquilo que é o INSS patronal e aplica sobre os salários, mas jogou uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita total. O efeito prático, no final das contas, é que havia uma economia. Então, sobra mais recurso para a empresa ou reinvestir, contratar mais, melhorar seus resultados
ter uma melhor viabilidade econômica financeira, certo? Ali foi prorrogado isso aos anos, né? E iria até 2027, mas o STF, por liminar, através de uma ação que foi promovida pelo governo federal, veio e suspendeu. O legislativo coloca que vem tomando ações corretivas para acertar a questão do déficit. Por exemplo, da onde que vai arrumar mais recursos? Valores esquecidos em bancos. A gente sempre recebe algumas propagandas a respeito disso, né? Tem gente que não saca aquele valor, está com 8,6 bilhões. Também outras seriam a possibilidade de atualização de bens no imposto de renda. Então você eleva aquele valor que você tem nos ativos do teu patrimônio com uma alíquota menor, que seria aquela convencional do ganho capital, e tem renegociação de algumas multas aplicadas por agências. Olha, o ministro da Fazenda, ele propõe algo que seja diferente. Então a formato que vai ser daqui para frente é gradual. Como é que vai ser? 80% de início, ano que vem, paga sobre a receita bruta, e a outra alíquota vai ser só 25% sobre a folha. E assim por diante, vai diminuindo o que é sobre a receita bruta e vai aumentando o que é sobre a folha para voltar ao que era antes, isso lá a partir de 2028. Então, como contrapartida, as empresas, para se beneficiar aí desse formato, ela tem que reter pelo menos 75% dos seus colaboradores. Então, uma forma de evitar o desemprego, mas a verdade é que a gente vai encarecer novamente a folha e talvez isso seja um desestímulo ao mercado de trabalho. Mas, de certa forma, como o desemprego está baixo, não é algo tão preocupante, né? De qualquer maneira, é o governo, como sempre, buscando fontes adicionais de receitas para cobrir a sua gastança que não para. Procurado pela produção do RIC Notícias Opinião, o líder da oposição na Câmara, deputado Felipe Barros, do PL, enviou um vídeo em que, em plenário, critica a proposta do governo federal e declara que a oposição e a minoria entrariam em obstrução contra a votação. Atenção, povo brasileiro. O último projeto que está na pauta de hoje estabelece o confisco. O governo, além de aumentar impostos descaradamente, quer confiscar o dinheiro dos depósitos judiciais. Por essa razão e outras que nós estamos em obstrução. Além disso, senhor presidente, é curioso vermos os deputados governistas falar em mudança climática, em proteção ao clima, sendo que a ministra do Meio Ambiente já pode ser apelidada de Marina Cinzas, porque por conta dela e da política desastrosa ambiental desse governo, o Brasil inteiro está em chamas. É a ministra Marina Cinzas. PL em obstrução, assim como oposição em minoria. A deputada Carol D'Artora, do PT, diz que o projeto que foi aprovado é fundamental e ressalta que o governo está comprometido com a transparência e com o futuro do país. Vamos ouvir. Nessa madrugada, nós aprovamos um projeto fundamental, a desoneração da folha de pagamento para 17 empresas e para pequenos municípios em 2024, com uma reoneração gradual a partir de 2025. Essa medida é crucial para proteger empregos e fortalecer a economia. Além disso, o texto também aborda uma questão importante para a gestão fiscal: os recursos esquecidos em contas bancárias. São valores que muitas vezes as pessoas nem sabiam que existiam, contas que ficaram paradas por anos sem movimentação. Agora, esses recursos, que somam cerca de 8,5 bilhões, terão um destino claro e transparente, sendo direcionados ao Tesouro Nacional para contribuir com o equilíbrio das contas públicas e o déficit zero. Mas é importante ressaltar que os titulares dessas contas ainda terão a chance de reivindicar seus valores. Eles terão 30 dias após a publicação da lei para solicitar seus recursos antes que sejam transferidos ao Tesouro. E caso haja alguma contestação, os cidadãos poderão recorrer inclusive à Justiça e garantir os seus direitos. Essa medida vai além de recuperar dinheiro parado. Trata-se de organização, transparência e eficiência na gestão fiscal. Esses recursos que estavam esquecidos agora poderão ser investidos em áreas essenciais para o desenvolvimento do Brasil. E o mais importante é que ninguém será deixado para trás. Qualquer pessoa terá até 31 de dezembro de 2027 para reivindicar seus valores junto ao banco, conforme previsto no projeto.
Com essa aprovação, estamos fortalecendo nossa economia e garantindo os direitos de cada cidadã e cidadão, garantindo que esses direitos sejam respeitados. É uma vitória para todas e todos nós. Seguimos firmes na construção de um Brasil mais justo, transparente e comprometido com o futuro. Vale reforçar que, como o texto já foi analisado pelo Senado, agora vai direto para a sanção do Lula. Antes de mais nada, a minha sugestão a você que está me ouvindo: corra no site do Banco Central agora, se estiver dirigindo, pare o carro em um local seguro, obviamente. Veja se você tem dinheiro a receber. Eu fiz isso agora, descobri que tinha. Aí depois tem uma outra senha lá que você tem que cadastrar. Pegue o seu dinheiro, senão o Lula vai pegar. O que a Carol D'Artora está dizendo aí é o seguinte: olha, esqueceram lá, então nós vamos pegar aqui para o governo. O governo não corta gastos, não tem responsabilidade fiscal e quem vai pagar a conta, mais uma vez, é a população. O dinheiro ficou esquecido, não é de ninguém? Calma lá, a história não é essa. Isso é confisco, isso tem nome. Na calada da noite eles agiram. Essa votação foi por volta de 2 horas da manhã. São fatos que nos assustam. Aqui não há exageros. Era 1h58 da manhã quando o Congresso Nacional aprovou isso, depois de uma série de manobras. E aí vem o pessoal do PT dizendo: não, mas estava esquecido lá. Quando eu digo aqui que o Haddad está atrás de cada moedinha, é disso que eu falo. E confesso que fiquei surpreso, que eu achei que essa moedinha ele não ia atrás, mas vai também. Vai também. Enquanto isso eles ficam gastando, aumentando impostos. Você veja ali, o que é a reoneração? É o governo aumentando impostos de novo. O que é o confisco? É o governo pegando dinheiro que não é dele. E os deputados, né, junto com o governo, os deputados governistas vêm dizer: não, porque é a solução para equilibrar as contas públicas. Tá bom, vamos esquecer tudo. Vai lá, o dinheiro está esquecido. As pessoas concordaram que o governo pegasse o dinheiro. Vai fazer como ano que vem? Ano que vem não vai ter mais os 8 bi lá para eles afanarem. Então você veja, há um descontrole fiscal no Brasil, o que vai trazer prejuízos econômicos grandes ali na frente. É lamentável e é assustador que o nosso Congresso Nacional compactue com essas ideias e faça isso da forma que fez. Lá no interior do Paraná se diz o seguinte, que a gente faz escondido o que sabe que é errado. Um Congresso que aprova um projeto às 2 horas da manhã não deve estar fazendo a coisa certa. E com aquela votação simbólica, né? Que daí a gente não consegue acompanhar exatamente como votou cada um dos parlamentares. Já foi assim quando passou ali no Senado e foi assim na última votação da redação final no Congresso Nacional. E sempre é importante a gente lembrar que um tema que já tinha sido tratado no Congresso Nacional ainda no ano passado, né? Porque tinham prorrogado ali a desoneração da folha de pagamento, teve o veto do presidente Lula que foi derrubado, só que o governo Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal, fazendo aquela articulação que é mais fácil no Supremo Tribunal Federal do que no Congresso Nacional, e aí conseguiu na canetada, né, que o Congresso Nacional tivesse que legislar sobre isso mais uma vez. Então vem agora as regras para essa reoneração, que são graduais, né, não é imediata como tinha sido imposta pelo ministro Cristiano Zanin ali anteriormente nesse ano, que seria muito pior porque traria esse desemprego imediatamente. É uma reoneração gradual, pelo menos os empresários conseguem se planejar um pouco, né, Marco? Mas o receio sempre fica porque tudo muda muito rápido nesse país, então imagine a insegurança jurídica. Agora, a hora que eu ouvi essa história do confisco, a primeira pessoa que eu lembrei foi você mesmo, falando do Haddad nesse personagem atrás de cada moedinha. Eu falei, nunca foi tão real realmente essa imagem do ministro Fernando Haddad em 2024. É isso, e o que me assusta é que o governo não dá sinais de mudança. Tá bom, porque esse dinheiro está esquecido pelas pessoas, eles vão pegar agora, mas ele vai acabar uma vez só. E o ano que vem, como é que as coisas se darão? O governo não dá sinais de cortes, pelo contrário, é uma gastança sem limites. Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Vá assim que possível na internet, né? Coloque no Google lá dinheiro esquecido do Banco Central, já vai aparecer o link para você, faça a consulta. E a própria Carol D'Artora deu a dica ali, 30 dias a partir da assinatura da lei. Ele deve fazer isso já nos próximos dias, senão nas próximas horas. Valores a receber.bcb.gov.br. Marcos, você falou, eu fui até já fazer a conferência aqui, mas já está com instabilidade o site, tá? Para vocês saberem. Meu Deus do céu. Eu consegui ver agora há pouco, deu lá que eu tinha dinheiro a receber, eu ia ter que fazer um cadastro especial para saber o valor.
independentemente de quanto for, eu vou fazer questão de não deixar para o governo esse dinheiro. Faça você o mesmo. Aliás, é um ato de cidadania isso, viu, Manu? Nesse caso aí, o ato de cidadania é reivindicar o que é seu e não deixar para o governo.